Olá, meu nome é Íria, eu sou pesquisadora da EPAGRE, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Eu trabalho no CIRAM, que é um centro que faz o monitoramento ambiental em Santa Catarina. E hoje, nessa palestra, eu vou apresentar o AgroConnect, que é a plataforma de visualização de dados agrometeorológicos da EPAGRE. Quando abre esse sistema, o AgroConnect, ele é um link dentro do site da EPAGRE CIRAM. Ele, como default, ele aparece este mapa, em que cada ponto desse de monitoramento é uma estação, ou meteorológica ou agrometeorológica. A diferença entre elas é que a meteorológica, ela tem todos os sensores, ela é completa, ela inclusive tem sensor de vento, de radiação solar e de pressão atmosférica, e as outras são agrometeorológicas. As estações agrometeorológicas, elas têm menos sensores, e elas têm a função mais de monitorar a agrometeorologia. Ela mede precipitação, umidade relativa, temperatura do ar e molhamento foliar. Na próxima página, eu estou mostrando um detalhamento da visualização dos dados de temperatura instantânea. Quando você clica em uma das estações, uma dessas bolinhas no mapa, você abre este gráfico e você consegue visualizar, passando o mouse sobre o gráfico, você consegue visualizar os dados de hora em hora. Neste caso aqui, passando o mouse sobre o gráfico, eu pontuei ali um exemplo da estação de Florianópolis, é a temperatura instantânea de 19,95 na quarta-feira, 14 de maio, às 9 da manhã. Seguindo ainda neste menu à esquerda, dá para ver então que a próxima variável é a temperatura máxima. Ela segue o mesmo raciocínio da temperatura instantânea, e se a gente clica em uma dessas bolinhas, vai abrir um gráfico similar à temperatura instantânea. A próxima tela mostra a temperatura de solo a 5 centímetros. Nós temos algumas estações que nós chamamos de automatizadas. Elas eram antigamente as estações convencionais aqui do estado de Santa Catarina e foram inseridos sensores automáticos. Por isso a gente chama de são automatizadas. Elas não são uma estação meteorológica padrão, porque não tem todas as variáveis, mas ela tem esse diferencial. Ela tem temperatura do solo e uma das profundidades é a 5 centímetros. Quando se clica em uma dessas estações automatizadas em que tem temperatura do solo, aparece os valores de temperatura não só de 5 centímetros, daí de todas as profundidades que são monitoradas. Neste caso aqui, da estação automatizada de São Joaquim, aparece então a temperatura de solo de 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros e 50 centímetros. É bem interessante a gente visualizar esses dados, porque a 50 centímetros, por exemplo, mesmo em São Joaquim, que é um município bastante frio, ele tem uma característica de que tem a 50 centímetros no inverno, aos 50 centímetros ele é um pouco sempre mais quente do que na superfície. E no verão é ao contrário. Quando está bastante quente, nas profundidades mais superiores, a 50 centímetros está sempre mais fresco. Então, isso demonstra realmente a capacidade do solo de manter a temperatura estável em determinada profundidade, neste caso a 50 centímetros. A próxima tela mostra, então, o detalhamento da temperatura da mínima de relva
A diferença da temperatura de 5 centímetros e a de relva é que a de 5 centímetros realmente o sensor fica enterrado no solo em 5 centímetros. A de relva não. A de relva, o sensor de temperatura, ele fica na superfície e sob sempre uma cobertura vegetal, normalmente grama. E neste caso, então, aqui a gente está mostrando os dados também de São Joaquim, e é também o mesmo raciocínio da temperatura instantânea. Quando você clica na bolinha que diz respeito àquela estação que monitora essa variável, abre-se o gráfico, e nesse gráfico você pode passar o mouse e visualizar os dados de hora em hora. Aqui, nesse caso, a mínima da relva em São Joaquim existe uma amplitude relativamente importante, porque é uma característica do local em que durante o dia, quando tem sol, nessa época do ano, aqui exemplo, entre abril e maio, é mais calor, e à noite esfria bem, então tem essa amplitude térmica bem característica. Aqui é uma outra variável bastante recente, que é de uma pesquisa específica de um colega do CIRAM, e é chamado temperatura de globo negro. É um sensor de temperatura que ele fica envolto numa cúpula de cor negra, que é para simular o estresse térmico em bovinos. Então, neste caso aqui, existem hoje 3 sensores distribuídos em Santa Catarina, e ele faz essa leitura e essa identificação de estresse térmico para os bovinos. Aqui, já passando para uma outra variável, que é a umidade relativa, também a gente tem, quando passa para essa variável no menu à esquerda, se identifica todas as diferenças, vamos dizer, de umidade relativa naquela hora. Então, neste caso aqui, foi pego do dia de hoje, né, 24 de maio, a temperatura, a umidade relativa instantânea e essas diferenças de cores quanto, no caso, mais ali as bolinhas vermelhas, maiores são as umidades relativas, e as bolinhas mais amarelas e laranjas, que ficam mais a oeste, neste caso aqui, neste horário, são as umidades relativas menores. E aqui uma característica, eu selecionei então a umidade relativa máxima, né, das últimas horas, e identifica-se que aqui quase todos os pontos eles chegaram a 100%, porque no momento aqui em Santa Catarina está passando uma frente fria e está chovendo em grande parte do estado. Então, as máximas, é normal que as máximas nessas condições de umidade relativa cheguem a 100% ou quase 100%. Aqui, então, a pressão atmosférica. Neste caso aqui, é feita a leitura, né, a observação, e depois é feito um ajuste para que fique todas niveladas ao nível do mar. Aqui, então, como eu falei, no primeiro gráfico era a pressão atmosférica observada nas estações, e aqui já o calculado, todas ao nível do mar. Aqui mostro a variável de molhamento foliar, uma variável que é bem importante para a parte agrometeorológica, para a parte agronômica, porque demonstra o tempo em que, por exemplo, a folha de determinada cultura permanece molhada. E isso você consegue correlacionar com a favorabilidade de desenvolvimento de doenças bacterianas ou fúngicas, por exemplo. Aqui são, então, os pontos em que tem estações meteorológicas completas, que mede também a radiação média.
Então, a radiação solar ela é medida em watts por metro quadrado, e neste caso aqui é a média das últimas horas. A gente tem a opção para todas essas variáveis que eu estou citando, de, no menu à esquerda, ao invés de, por exemplo, pegar das últimas 48 horas, como foi a minha seleção, pode-se pegar também das últimas 24 horas, pode pegar a instantânea, pode pegar também, por exemplo, dos últimos 30 dias. Aqui são aquelas estações que eu citei antes que eram convencionais e que foram automatizadas e que têm sensor de temperatura de solo e também, neste caso, brilho solar. O sensor de brilho solar, ele mede a insolação. A insolação, diferente da radiação, é realmente os raios solares incidentes que são diretamente incidentes na superfície terrestre. Então, a radiação, por exemplo, ela passa pelas nuvens. A insolação não. Quando tem uma nuvem, ela conta como se fosse tempo de sol incidente direto. Então, neste caso aqui, pode-se ver que no dia de hoje, né, na seleção que eu fiz das últimas 48 horas, entre ontem e hoje, teve 0 de insolação acumulada. Isso quer dizer o seguinte, que teve a cobertura de nuvens em 100% do tempo, porque realmente está chovendo bastante aqui, está com bastante nebulosidade, e isso demonstra pelos dados ali fornecidos. Aqui temos um exemplo de todos os dados que nós temos de monitoramento da rede EPAGRE de precipitação e também de rede de parceiros, de outras instituições, por exemplo, da Defesa Civil Estadual, que está diferenciando no gráfico pelo tipo de ícone. Onde tem os círculos, nós temos então a rede EPAGRE. Onde tem os triângulos, nós temos a rede de instituições parceiras. Nesse caso aqui, a grande parte desses triângulos são da Defesa Civil Estadual. No próximo slide é também o vento. Então, todos esses pontos onde tem vento também são estações meteorológicas completas. Quase todas dentro do padrão OMM, que é da Organização Mundial de Meteorologia. E dá para ver, então, que também tem aqui os dados, eu esqueci de falar, também tem os dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que nós temos convênio também para publicar esses dados qualificados do Instituto Nacional de Meteorologia, INEMET. Aqui eu então coloquei um exemplo, né, de um gráfico, já mostrando aqui o menu à esquerda, em que passamos das variáveis meteorológicas para uma segunda parte, que são os índices agrometeorológicos, que são mais de interesse agrícola. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei os pontos em que tem os cálculos de evapotranspiração, né, dentro do balanço hídrico. Então, aqui, em cada ponto desse, pode-se também abrir o gráfico com detalhamento da ET0, né? Então, a gente consegue fazer o acompanhamento dos últimos 30 dias de como se comportou essa variável calculada. Assim como o armazenamento. Então, a gente consegue exatamente fazer o acompanhamento de como que está o armazenamento da água no solo. Assim como o negativo acumulado. Então, aqui eu também pontuei que, da mesma forma dos outros gráficos, a gente consegue
Passar o mouse por cima, em cada pontinho desse, a gente consegue o detalhamento do valor dessa variável. Então, neste caso aqui, como exemplo, na estação meteorológica de agronômica, teve então um negativo acumulado de menos 43,68, na segunda-feira, 12 de maio de 2025. Aqui, para a mesma estação, como exemplo, a evapotranspiração real. Então, aqui é a distribuição da evapotranspiração real nos últimos 30 dias. E aqui pontuando, passando o mouse, pode-se verificar qual é o valor exato neste dia 10 de maio, no sábado 2025, a evapotranspiração real em milímetros foi 2,02. Aqui, o ISNA, um outro cálculo que pode ser feito dentro do balanço hídrico. Também a mesma coisa. No dia 12 de maio, segunda-feira, na estação de agronômica, o ISNA foi de 0,65. Aqui, o déficit hídrico, bem característico, tivemos esse ano uma característica de ter pouca chuva, então se verifica um déficit, nessa estação aqui de agronômica e mais na maioria das estações de Santa Catarina foi verificado esse déficit. E nesse exemplo aqui, então, lá no dia 13 de maio de 2025, o déficit foi em 0,58 milímetros. Aqui, a gente também pode, eu peguei dos últimos 30 dias, mas a gente consegue pegar e selecionar os dados dos últimos 90 dias e também pode transformar isso nesse gráfico aqui, pode baixar o dado tabular também. Aqui, o excesso hídrico, se verifica então nos últimos 30 dias que não houve excesso hídrico. Neste caso aqui, ele foi 0 para todo o período aqui do exemplo, para essa estação. E essa característica, ela se estendeu por todo o estado. Nos últimos 30, 90 dias, não houve excesso de água no solo. Agora a gente passa para a outra variável, outros cálculos, que seriam mais voltados para o monitoramento do frio, da quantidade realmente de horas de frio, graus dia, que é importante para a produção da fruticultura, né, de clima temperado. Então, aqui é um exemplo. Eu peguei justamente a estação de Urupema, porque Urupema é um município que fica na região serrana e é bem importante, um dos mais importantes na produção de maçã. Então, aqui eu demonstrei como que é o gráfico das unidades de frio neste período aqui. Aí, ele pega todo o período que seria, no caso, da safra da maçã. Então, neste caso aqui, é de 1º/4 a 30/9 de 2025. A mesma coisa aqui, neste caso, para horas de frio. Então, vai ser monitorado o período de 1º de abril até 30 de setembro. E aqui no gráfico é demonstrado o período que nós estamos, né? Então, começou em 1º de abril, hoje é 25 de maio. Então, este gráfico ele demonstra este período que é do monitoramento até agora. Mesma coisa, quando eu passo o mouse por cima, eu consigo ver que as horas de frio acumulada até 30 de abril foram de 36 horas. Aqui, uma outra estação em Urupema, que aqui então os graus dia, e eu peguei o TB11, né, tem o TB10, 11 e 14, e neste caso aqui, para Urupema, neste período, então de 25 de abril até 24 de maio, nesses últimos 30 dias,
os graus-dia dentro do TB11 foram de 71,23. Aqui, esse gráfico é bem interessante, ele é bastante visual, que é a previsão, né, a possibilidade de geadas fraca, neste caso, com temperatura menor que menos 3 graus, né? Então, o acumulado entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, que é o período então do ano inteiro em que vai ser verificada a possibilidade de geada, verifica-se que claramente, né, durante o verão, não há essa possibilidade, mas agora em abril, né, a partir de 20 e poucos de abril, começa então a aparecer as possibilidades de acontecer geadas. Então, o gráfico, ele mostra onde aparecem essas estrelinhas azuis, são as possibilidades de ocorrência da geada. Aqui é um outro gráfico, que aí é em relação à chuva, a porcentagem de precipitação que aconteceu em relação à normal climatológica. Então, neste caso aqui, peguei o exemplo de São Joaquim, e onde demonstra, então, a parte azul é a precipitação normal, que seria, então, a normal climatológica prevista para esse município. Em azul, o que efetivamente aconteceu é a porcentagem da precipitação em relação do que aconteceu em relação à normal climatológica. Então, se verifica que houve alguma chuva entre abril, entre 26 e 30 de abril, no final de abril, um pouco acima da normal climatológica, mas o restante do tempo houve realmente falta de chuva. Então, sempre ficou abaixo do que estava previsto dentro da normal climatológica. Aqui já algo muito específico, que é o aviso fitossanitário para a praga TRIPS, né? Então, aqui é um exemplo de favorabilidade de desenvolvimento dessa praga. Então, mostra que nos períodos mais quentes do ano, o número de gerações aumenta. Então, a velocidade de proliferação do inseto ela é maior. E quando começa a ter uma temperatura mais amena, temperatura fria, o ciclo de vida do inseto, né, das gerações, ficam mais espaçadas. Então, isso acontece com praticamente todos os insetos, e cada um tem o seu ritmo de desenvolvimento de gerações. Neste caso aqui, então, está demonstrando da TRIPS, que é uma praga importante para diferentes culturas aqui em Santa Catarina, e que aqui, então, fica demonstrado que, por exemplo, lá para 12 de março, por exemplo, de 2025, nós tivemos a duração entre uma geração e outra de 13 dias. Agora, no período que a gente já está agora em maio, já está de 17 dias. Então, assim conforme for avançando o inverno, o período entre uma geração e outra aumenta, né, a distância de dias entre uma geração e outra. Já ao contrário acontece no verão, que reduz, por exemplo, se entre uma geração e outra, você consegue perceber que ali em janeiro você tem um período menor entre uma geração e outra. Aqui o mesmo raciocínio de número de gerações, aqui não é vamos dizer assim, não é o que efetivamente está acontecendo a campo. É um cálculo de favorabilidade diante das condições climáticas locais. Então, a partir da temperatura medida, é feito um cálculo de favorabilidade de desenvolvimento
dessas pragas. Neste caso aqui, foi feito para toda Santa Catarina, que foi só um exemplo para esse município chamado Águas Mornas, mas em cada ponto desses das bolinhas foi feito este cálculo do número de gerações, então da favorabilidade de desenvolvimento do mosquito da dengue a partir das condições climáticas. Isso, então, não tem a ver com a questão das condições, por exemplo, sanitárias que ocorrem dentro de cada município. Então, aqui estamos levando em consideração somente as condições climáticas mesmo. Aqui é uma outra forma de verificar a precipitação. Então, aqui a gente consegue ver nesta lâmina, a gente consegue verificar que a precipitação é aquela precipitação que ela é concentrada, que ela é alta dentro de um período curto. Então, volume grande em pouco período é considerado, então, uma chuva com maior potencial de gerar danos, né? E, no caso, pode acontecer enxurradas, pode acontecer deslizamentos. Então, neste caso aqui, dá para ver que, neste caso aqui, para o município de Caibi, que fica no oeste de Santa Catarina, existiu algumas condições de chuva forte e pontuais, porque aqui é a precipitação dentro de 1 hora. Então, quando a precipitação ela fica entre, por exemplo, 25 e 49,9 milímetros dentro da hora, ela já é considerada uma chuva forte. E hoje, coincidentemente, aconteceu de ter um acumulado, né, relativamente expressivo na cidade de Caibi e, portanto, ela apresentou uma chuva que ficou dentro da classificação de forte. Nesta outra lâmina, também para o município de Caibi como exemplo, a gente mostra sobre a questão do risco de deslizamento. Como vocês viram na lâmina anterior, houve chuva forte, mas pontual. Então, não ficou por horas chovendo de forma expressiva. Então, o risco de deslizamento, ele é nulo, ele é sem risco, assim como aparece aqui. Não houve risco de deslizamento no município de Caibi nos últimos 30 dias. Aqui, um outro exemplo, daí é o risco de incêndio. Eu peguei uma cidade ali chamada Içara, que fica no sul do estado, e que teve essa característica de oscilação desse índice. Por quê? Porque leva-se em conta a umidade relativa do ar. Então, foi então considerado ali, em alguns momentos, um risco mais severo de incêndio, porque a umidade relativa do ar ela ficou num índice que ficaria nas condições ideais para que acontecesse um incêndio, por exemplo. Sempre aqui é só um índice, não é o que efetivamente foi, vamos dizer assim, observado de focos de incêndio. Aqui é também a favorabilidade ambiental para que venha a acontecer os focos de incêndio. Nesse mesmo raciocínio, a gente tem então para vento as condições mais extremas de ventania, a gente consegue verificar. Aqui eu peguei um dos pontos em Santa Catarina que tem as maiores velocidades de rajadas de vento, que é o Morro de Urupema, né, no município de Urupema, que fica na região serrana. Como exemplo, para que demonstrasse claramente como é que é essa oscilação entre as classes, né, de vento, seria risco moderado, né, um vento moderado a fraco, uma forte ventania e uma tempestade ou até furacão
se for maior que 118 km por hora. Veja que, por exemplo, no período de 26 de abril até 24 de maio, aconteceram alguns eventos pontuais de forte ventania. Não prolongada, mas de forma pontual aconteceram ventos que foram de 50 a 88 km por hora. Nessa próxima tela, eu mostro o detalhamento que a gente chama de meteograma. Meteograma é como se fosse um resumo dos últimos 7 dias do que aconteceu em cada uma dessas estações meteorológicas da EPAGRE. Neste caso aqui, eu peguei essa parte que destaquei, né, a parte do vento. Então, no primeiro gráfico aparece a direção e a velocidade do vento máximo. No segundo, a direção e velocidade do vento médio dos últimos 10 minutos. E, por fim, a direção e velocidade do vento médio na última hora, nos últimos 60 minutos. A unidade aqui que a gente usa é quilômetros por hora. Este gráfico aqui a gente chama de climograma. O climograma nessas linhas rosa, elas são os valores mínimos das variáveis que estão sendo monitoradas. O verde é o valor médio e em vermelho o valor máximo. Então, a gente consegue, a partir disso, identificar qual foi a maior amplitude térmica, qual foi a temperatura mais baixa que foi observado, qual foi a temperatura máxima observada e assim para as outras variáveis. Neste caso aqui, eu chamo a atenção que este climograma é do dia de hoje, 24 de maio, e que a temperatura mínima observada no dia de hoje, no município de Urupema, foi de 3 graus. Neste caso aqui, é o resumo diário do que ocorreu nos últimos 30 dias nas estações monitoradas pela EPAGRE. Então, nesse caso também de Urupema aqui, então eu demonstrei, né, eu destaquei os dados diários do dia 1º de maio até o dia 20 de maio, né? Então, esses dados aqui, eles são destacados com as cores em que, dentro deste período, a precipitação mínima foi de 0, que é a azul, e a precipitação máxima foi de 10 milímetros no dia 14 de maio. E assim é o mesmo raciocínio para as outras variáveis. Neste caso, a velocidade média do vento, ela ficou, a menor foi 9,7 e a maior foi 41,4, assim como a máxima, que seriam as rajadas, que aconteceram no dia 8 de maio, e a rajada mais forte que aconteceu no período considerado foi de 90 km por hora. Então, é esse o raciocínio, e essas tabelas e esses gráficos, elas são públicos, você consegue baixar no seu computador, para que você possa depois analisar com mais calma, avaliar e até utilizar esses dados, contanto que cite a fonte EPAGRE-CIRAM. Aqui é um exemplo de visualização gráfica dos graus-dia, que eu citei anteriormente, que se dá, então, ao longo do ano. Então, também pegou o município de Urupema, e aqui a distribuição, então, dos graus-dia na temperatura base de 10 graus, neste caso aqui como exemplo, e abaixo os dados tabulares, os mesmos dados que estão na parte de cima no formato gráfico, abaixo também está no formato tabular. E a pessoa também pode baixar esses dados. Neste caso aqui, tem os dados de 2023, 2024 e parcial de 2025. Aqui nós apresentamos também uma das últimos, vamos dizer, pontos em que a gente consegue visualizar de uma forma completa a previsão do tempo para cada um desses pontos monitorados.
Então, para cada município onde tem monitoramento, você pode clicar naquela bolinha daquele município de interesse e você consegue verificar a previsão do tempo. Na parte de cima, então, de forma numérica, e na parte de baixo, ela é como se fosse um gráfico e alguns infogramas. Né? Então, você consegue visualizar quanto que vai chover, né? Qual é a previsão de chuva, tanto de forma de colunas, né? Qual que vai ser a velocidade do vento para os próximos 5 dias. Isso é dinâmico, a cada 24 horas é feita uma rodada do modelo de previsão e ele é atualizado. E então, todos os dias, você pode verificar se a previsão ela está de acordo. Ela tem quanto mais próximo do dia, né, então, por exemplo, em 24 horas a previsão, ela tem uma probabilidade de acerto maior do que em 5 dias. Por isso, a gente até recomenda que a pessoa que queira verificar a previsão do tempo do seu município consiga estar entrando no site da Ipagre-Ciran, se for aqui de Santa Catarina, ou das estações das redes parceiras, por exemplo, do INEMET no Paraná e em Santa Catarina, e verifique e entre todos os dias para ver essa atualização e ter mais confiabilidade na previsão do tempo. Aqui é um exemplo também da temperatura mínima de relva no formato tabular, no formato de gráfico, desculpa. E neste caso aqui, a mínima de relva, dá para ver também que ela tem uma amplitude bastante grande, é o mesmo caso da temperatura de solo, em que a temperatura ela oscila conforme se tem sol, se não tem. Então, ela tem uma amplitude bastante significativa. Durante a noite, ela abaixa, e durante o dia, com o sol, né, incidente, ela aumenta consideravelmente. Aqui é o gráfico do conforto térmico, que eu citei antes, sobre aquela variável que é a temperatura do globo negro. Aí, então, aqui ela é calculado o conforto térmico dos animais, neste caso, focando mais nos bovinos, né? E aqui a gente consegue identificar também essa amplitude térmica. Durante a noite, temperaturas mais amenas, e durante o dia, principalmente ali entre meio-dia e 14 horas, são as temperaturas maiores e onde acontecem as maiores condições para estresse térmico dos animais. Aqui também é um exemplo, né, em cada estação, a maioria das estações que nós temos aqui no AgroConnect, nesse sistema, nós conseguimos clicar e a gente consegue verificar o que a gente chama de metadados. Então, a gente consegue identificar as fotos da localização da instalação dessas estações, consegue ver o cadastro dela, consegue ver quais são os instrumentos e os sensores que tem nela e quais são as variáveis medidas. E aqui são todos os links de interesse, né? Ficam sempre à disposição de toda a sociedade, né? E aqui então fica à disposição o link para o site da Ipagre, para o site da Ipagre-Ciran, o link de acesso direto ao sistema que eu apresentei, que é o AgroConnect, e também as mídias sociais, né? O Instagram, o Facebook e o YouTube da Ipagre-Ciran. Eu agradeço, então, a atenção de todos. Espero ter ficado claro as funcionalidades, as oportunidades que tem de visualização de tantas informações no AgroConnect e convido todos a acessar nossas mídias sociais e também começar a explorar o AgroConnect como uma ferramenta que seja de exemplo, talvez, para a utilização em outros estados do Brasil. E dentro de Santa Catarina fica à disposição para qualquer pessoa acessar e baixar seus dados.
Muito obrigada, fico à disposição também, e a Epagre-Cirá agradece a oportunidade. Tchau, tchau.